Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e com mais um episódio do Anarcozone, eu gostaria de tocar num assunto que particularmente me incomoda bastante, né? Que é o coletivismo, né? O coletivismo, pelo menos como fenômeno político e ideológico, ele é um fenômeno que acontece quando as pessoas descobrem que possuem ideias iguais, né? Ideias, ideologias muito parecidas e acabam se unindo para lutar por aquela ideologia, por aquela ideia ou para que aquela opinião seja validada, né? E assim, e isso tem vários fatores, vários problemas que o primeiro problema é que sempre vai haver uma pessoa que vai surgir para se auto-intitular líder ou se intitular representante daquela ideia, né? É daí que surgem os movimentos sociais até, inclusive, né? E o segundo problema é que, como efeito, ele acaba meio que desprezando, né, ou minimizando o pensamento individual, né? O indivíduo, passa a não ter muito lugar, muito direito de opinião, né? Então, se por exemplo, se alguém se tiver coisas que uma certa pessoa discorda, ela não pode, entendeu? Ou ela concorda 100% ou não com as ideias, com a ideologia. Se não, ela possui a pessoa que discorda, ela possui a identidade manchada, a reputação, né, é destruída, né? E apesar disso ser muito comum em movimentos propriamente de esquerda, os movimentos de direita também possuem isso, né? Possuem essas características, né? E engraçado que não muda muito, né? Os discursos e meio que os motivos, né? Não mudam muito. Seria basicamente trocar algumas palavras-chave que você tem qualquer tipo de discurso coletivista, né? E é por isso, eu penso que é por isso que chamam-se muito de gado, né? Dá essa referência de gado, porque é justamente siga-se o líder sempre, né? E uma das coisas que meio que me incomoda isso é porque isso é um fenômeno que também anda acontecendo muito no próprio movimento libertário, no próprio movimento anarcocapitalista, né? No meio libertário, né, meio que é quase que fundamental que o indivíduo ele possa pensar por si mesmo, né? A vontade do indivíduo a felicidade do indivíduo possa ser amplamente buscada, desde que não interfira na mesma busca dos outros, né? Só que vendo como muitos que se dizem libertários, que se dizem anarcocapitalistas, agem na internet, principalmente nas redes sociais, é o que faz os verdadeiros libertários, os verdadeiros anarcocapitalistas meio que se afastarem de tudo isso, né? Porque realmente isso é uma coisa que cansa,
né? Ou você concorda 100% com determinada pessoa, ou você é contra aquela pessoa, entendeu? E, bicho, isso é muito perigoso, porque basicamente é uma puta de uma hipocrisia, né, pra quem é ANCAP e pra quem é libertário, entendeu? E é por isso que eu ando evitando bastante falar movimento ANCAP, movimento libertário, né? Eu concordo com o Fuer nesse ponto. Em um dos vídeos dele ele falou exatamente isso, entendeu? E um amigo meu, né, um colega meu, ele sugeriu da ideia de falar em meios libertários. E eu achei isso completamente assim, não só faz sentido, como é moralmente ético, entendeu? Mas assim, apesar de tudo isso, eu não sei por que isso acontece, mas isso é muito comum em ambientes em que possuem muitas pessoas, né? Porque é o que eu falei, não só a esquerda tem, mas a direita também. Posso citar outros que não só no âmbito político, né? Igrejas, né? Filosofias, que mais? Times de futebol, né? E eu não sei se isso é devido ao ensinamento, né? À educação, né? Mesmo porque a educação, ela, por ser um forte instrumento político, né? E social, eles tendem a perpetuar esse tipo de pensamento coletivista, né? Em outro podcast eu vou explicar o porquê que educação, saúde não deveriam ser deveres do Estado, mas e o porquê que o são, né? Mas é complicado, né? Como eu falei, eu não sei se é por causa da educação, porque sempre houve essa perpetuação do pensamento de divisão de classes, né? Da construção de classes mesmo, né? Tais pessoas fazem parte da classe trabalhadora, que devem ser exatamente contra a classe burguesa, opressora, capitalista. Eu acho que isso é evidente, né? E também eu posso explicar por que isso não faz o menor sentido social, né? Não faz o menor sentido prático mesmo, né? Então assim, é o famoso nós contra eles, né? É uma forma, aliás, a forma mais fácil e mais bem sucedida de controle de massas, né? E quando eu falo massas, é massas mesmo, porque as pessoas começam a não pensar como um indivíduo, né? Mas assim como um todo, né? Aliás, pensando bem, é daí que surge também o mal dos bens comuns, né? Que é um problema assim. Essa ideia tem muitos furos, né? Mas assim, isso é amplamente divulgado, amplamente incentivado, né? E foi como eu falei. E o coletivismo, assim, eu penso que é uma forma de atrasar, né? Não de desevoluir, né?
por questões filosóficas, eu não acredito que há uma desevolução, mas apenas uma estagnação, né? Eu penso que o coletivismo é apenas uma das ferramentas que dá uma estagnada na sociedade, né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, é dia 17, né? Então, basicamente, estamos numa meio que uma pandemia, né? E o coletivismo, ele tem influenciado muito nisso, né? Porque é apresentado certas autoridades, certos líderes, e pelas próprias decisões, pelas próprias opiniões e pela própria inconstância dessas mesmas autoridades, essas autoridades perdem certa moral, simplesmente ficam desacreditadas, né? E isso é bom, porque pode ser o início da construção de uma cultura de não vou me dobrar a certas autoridades que me são impostas, né? Porque eu deveria, né? Ou seja, pode ser, sendo muito otimista, a construção de um pensamento de indivíduo, né? Da cultura do indivíduo como um ser sociável, como um ser, como eu falei no primeiro episódio, na construção de um indivíduo como um ser sociável, né? E que, aliás, isso pode trazer muitas mudanças e radicais na própria forma como é se organizada a estrutura social brasileira, né? E por isso que eu não falo Estado, né? Porque mas é basicamente isso, né? Pode ser que o coletivismo seja uma forma, né? Por outro lado, pode ser uma forma, assim, da pessoa se sentir inclusa em certos grupos, né? E só que, como em todo lugar, isso é levado sempre ao extremo. E o que acontece vários problemas, né? Esses problemas que eu já citei e até o próprio problema da hipocrisia, né? Porque se uma pessoa que faz parte desse grupo não concorda com as ideias desse grupo, ela é discriminada, né? Ela é jogada para outro canto, né? Ela é desacreditada, ela possui a reputação manchada, entendeu? Há vários exemplos, eu poderia citar vários exemplos, mas como eu quero deixar isso de uma forma completamente alateral, né? Como eu não quero tomar partido, falar mais de um e criticar o outro, então eu vou botar desse jeito, né? Então, assim, eu provavelmente vou voltar a esse ponto, mas só que no Beyond, mesmo porque isso eu acho interessante falar isso de uma forma mais filosófica, né? E explicar o porquê que primeiro surge que deve sempre sair do indivíduo para o coletivo e nunca do coletivo para o indivíduo, né? Justamente pode evitar esse tipo de coisa, mas enfim, eu acho que isso foi bem curtinho, né? Eu costumo falar bastante, né? Mas eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar. Aquilo também, que se eu tiver que voltar, eu volto, não tem problema nenhum. E se eu tiver errado em alguma coisa, eu volto pra corrigir, né? E é isso. Me sigam no Twitter, né? No YouTube, no Anchor
E em breve, ou dependendo de onde, quando for sair esse episódio, já tiver no iTunes e no Google Podcasts. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima.